Boa noite, eu sou a Dani e eu leio histórias para você relaxar. Hoje você vai ouvir os próximos capítulos de O Pequeno Príncipe, adaptação da obra original de Antoine de Saint-Exupéry, que está em domínio público. Se você gosta de histórias assim, se inscreva no YouTube e no Spotify para acompanhar os próximos episódios. Capítulo 10. Ele se encontrava na região dos asteroides 325, 326, 327, 328, 329 e 330. Começou então a visitá-los para procurar uma ocupação e se instruir. O primeiro era habitado por um rei. O rei estava sentado, vestido de púrpura e arminho, em um trono muito simples, mas ainda assim majestoso. "Ah, eis um súdito!" exclamou o rei ao avistar o pequeno príncipe. E o pequeno príncipe pensou: como ele pode me reconhecer se nunca me viu antes? Ele não sabia que para os reis o mundo é muito simplificado. Todos os homens são súditos. "Aproxime-se para que eu o veja melhor", disse o rei, que estava muito orgulhoso de ser rei de alguém. O pequeno príncipe procurou com os olhos um lugar para se sentar. Mas o planeta estava todo ocupado pelo magnífico manto de arminho. Então permaneceu de pé. E como estava cansado, bocejou. "É contra a etiqueta bocejar na presença de um rei", disse o monarca. "Eu o proíbo." "Não consigo evitar", respondeu o pequeno príncipe todo confuso. "Fiz uma longa viagem e não dormi." "Então", disse o rei, "eu lhe ordeno que boceje." "Há anos não vejo ninguém bocejar." "Os bocejos são para mim uma curiosidade." "Vamos, boceje de novo. É uma ordem." "Isso me intimida. Não consigo mais", disse o pequeno príncipe, corando. Respondeu o rei. "Então eu lhe ordeno que boceje ora sim, ora não." Ele resmungou um pouco e pareceu ofendido. Pois o rei se preocupava, acima de tudo, que sua autoridade fosse respeitada. Ele não tolerava desobediência. Era um monarca absoluto. Mas como era muito bondoso, dava ordens razoáveis. "Se eu ordenasse", dizia frequentemente, "se eu ordenasse a um general que se transformasse em gaivota, e se o general não obedecesse, não seria culpa do general, seria minha culpa." "Posso me sentar?" perguntou timidamente o pequeno príncipe. "Eu te ordeno que te sentes", respondeu o rei, recolhendo majestosamente uma ponta de seu manto de arminho. Mas o pequeno príncipe ficou confuso e surpreso. O planeta era minúsculo. Sobre o que o rei poderia reinar? "Senhor", disse ele, "peço perdão por interrogá-lo."
Eu te ordeno que me interrogues, apressou-se em dizer o rei. Senhor, sobre o que você reina? Sobre tudo, respondeu o rei com grande simplicidade. Sobre tudo? O rei fez um gesto discreto, indicando seu planeta, os outros planetas e as estrelas. Sobre tudo isso? Perguntou o pequeno príncipe. Sobre tudo isso, respondeu o rei. Pois ele não era apenas um monarca absoluto, mas também um monarca universal. E as estrelas obedecem ao Senhor? Claro, disse o rei. Elas obedecem imediatamente. Eu não tolero indisciplina. Um poder assim encantou o pequeno príncipe. Se ele próprio possuísse, poderia assistir não a 44, mas a 72, ou até a 100, ou mesmo a 200 pôres do sol no mesmo dia, sem precisar nem mover a cadeira. E como se sentia um pouco triste ao lembrar-se de seu pequeno planeta abandonado, tomou coragem para pedir um favor ao rei. Eu gostaria de ver um pôr do sol. Faça-me esse favor. Ordene ao sol que se ponha. Se eu ordenasse a um general que voasse de uma flor a outra como uma borboleta, ou que escrevesse uma tragédia, ou que se transformasse em gaivota, e se o general não executasse a ordem recebida, de quem seria a culpa? Dele ou minha? Seria sua, respondeu firmemente o pequeno príncipe. Exatamente. É preciso exigir de cada um o que cada um pode dar, disse o rei. A autoridade repousa, antes de tudo, na razão. Se você ordenar ao seu povo que se jogue ao mar, ele fará uma revolução. Tenho o direito de exigir obediência, porque minhas ordens são razoáveis. Então, e o meu pôr do sol? Lembrou o pequeno príncipe, que nunca esquecia uma pergunta depois de tê-la feito. Você terá seu pôr do sol. Eu o exigirei. Mas na minha ciência de governar, esperarei que as condições sejam favoráveis. Quando será? Perguntou o pequeno príncipe. Respondeu o rei, que primeiro consultou um grande calendário. Será será esta noite, por volta das 7h40. E você verá como sou bem obedecido. O pequeno príncipe bocejou. Lamentava o seu pôr do sol perdido. E já começava a ficar um pouco entediado. Já não tenho mais nada para fazer aqui, disse ao rei. Vou partir. Não vá embora, respondeu o rei, que estava tão orgulhoso de ter um súdito. Não vá embora. Eu o faço ministro. Ministro de quê? Da justiça. Mas não há ninguém para julgar. Nunca se sabe, disse o rei. Ainda não percorri todo o meu reino. Sou muito velho. Não tenho lugar para uma carruagem. E andar me cansa. Ah, mas eu já vi, disse o pequeno príncipe, inclinando-se para lançar um último olhar para o outro lado do planeta. Não há ninguém lá também.
Então você julgará a si mesmo, respondeu o rei. É o mais difícil. É muito mais difícil julgar a si mesmo do que julgar aos outros. Se você conseguir julgar bem a si mesmo, é porque é um verdadeiro sábio. Disse o pequeno príncipe, posso julgar a mim mesmo em qualquer lugar. Não preciso morar aqui. Disse o rei. Creio que, no meu planeta, há em algum lugar um velho rato. Eu o ouço à noite. Você poderá julgar esse velho rato. De vez em quando, você o condenará à morte. Assim, sua vida dependerá da sua justiça. Mas você o perdoará a cada vez, para economizá-lo. Só há um. Respondeu o pequeno príncipe. Não gosto de condenar à morte. E acho que vou mesmo partir. Não, disse o rei. Mas o pequeno príncipe, tendo terminado seus preparativos, não quis causar tristeza ao velho monarca. Se Vossa Majestade deseja ser obedecida pontualmente, poderia me dar uma ordem razoável. Poderia, por exemplo, ordenar que eu parta dentro de 1 minuto. Parece-me que as condições são favoráveis. Como o rei não respondeu, o pequeno príncipe hesitou a princípio. Depois, com um suspiro, partiu. Eu te faço meu embaixador, apressou-se então a gritar o rei. Ele tinha um ar de grande autoridade. As pessoas grandes são mesmo muito estranhas, disse o pequeno príncipe consigo mesmo, durante a viagem. Capítulo 11. O segundo planeta era habitado por um vaidoso. Ah, eis a visita de um admirador! Exclamou de longe o vaidoso, assim que avistou o pequeno príncipe. Pois para os vaidosos, todos os outros homens são admiradores. Bom dia, disse o pequeno príncipe. O senhor tem um chapéu engraçado. É para saudar, respondeu o vaidoso. É para saudar quando me aclamam. Infelizmente, nunca passa ninguém por aqui. Ah, é? Disse o pequeno príncipe, que não entendeu. Bata as mãos uma contra a outra, aconselhou então o vaidoso. O pequeno príncipe bateu as mãos. O vaidoso saudou modestamente, levantando o chapéu. Isso é mais divertido do que a visita ao rei, pensou o pequeno príncipe. E começou de novo a bater as mãos uma contra a outra. O vaidoso voltou a saudar, levantando o chapéu. Depois de 5 minutos de exercício, o pequeno príncipe se cansou da monotonia do jogo. E para que o chapéu caia, perguntou ele, o que é preciso fazer? Mas o vaidoso não o ouviu. Os vaidosos nunca escutam nada, além de elogios. Você me admira mesmo muito? Perguntou ele ao pequeno príncipe. O que quer dizer admirar? Admirar significa reconhecer que eu sou o homem mais bonito,
o mais bem vestido, o mais rico e o mais inteligente do planeta. Mas o senhor está sozinho no seu planeta. Faça-me esse favor. Admire-me mesmo assim. Eu o admiro, disse o pequeno príncipe, erguendo um pouco os ombros. Mas em que isso pode te interessar? E o pequeno príncipe foi embora. As pessoas grandes são definitivamente muito estranhas, disse ele simplesmente para si mesmo durante a viagem. Capítulo 12. O planeta seguinte era habitado por um bêbado. Essa visita foi muito curta, mas mergulhou o pequeno príncipe em uma grande melancolia. O que você faz aqui? Disse ele ao bêbado, que estava sentado em silêncio diante de uma coleção de garrafas vazias e de uma coleção de garrafas cheias. Eu bebo, respondeu o bêbado com um ar sombrio. Por que você bebe? Perguntou o pequeno príncipe. Para esquecer, respondeu o bêbado. Para esquecer o quê? Perguntou o pequeno príncipe, que já começava a sentir pena. Para esquecer que tenho vergonha, confessou o bêbado, abaixando a cabeça. Vergonha de quê? Perguntou o pequeno príncipe, que queria muito ajudá-lo. Vergonha de beber, concluiu o bêbado, mergulhando definitivamente no silêncio. E o pequeno príncipe foi embora, perplexo. Como as pessoas grandes são muito, muito estranhas, dizia ele para si mesmo durante a viagem.